Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no capítulo 8 do evangelista Marcos. Marcos, capítulo de número 8. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus a partir do verso de número 1. Capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. Capítulo 8 de Marcos, verso 1 ao 9. São Marcos, ou Marcos, não só eles que só são, né? Esse é um termo muito usado no catolicismo, né? São Paulo, São Mateus, São Lucas, porque essa palavra São ali remete ao santo, né? Santo Marcos, né? Não é o Santo Evangelho de Marcos, né? Ali está São Marcos, está intitulando que ele era um homem santo que narrou o Evangelho. Mas nós, pela Bíblia Sagrada, na doutrina bíblica, nós sabemos que todos nós somos santos, todos nós somos chamados para santificação. Então, santo não é aquele que faz milagre, porque quem opera milagre, ele só está ali exercendo um dom que Deus lhe deu, somente um dom. Somente aqueles que estão na presença do Senhor, que têm o Espírito de Deus, que podem exercer o milagre segundo a operação do Espírito Santo. Mas e aqueles que não são servos de Deus, mas que operam o milagre? Não são milagres operados por Deus. Não são milagres operados por Deus, são milagres operados pelo demônio e pelo diabo, porque quem tem a presença do Espírito Santo de Deus, quem opera é o Espírito de Deus. Pastor, mas pode? O diabo pode, para continuar enganando a pessoa, para ela ficar presa naquela heresia, ele faz assim. A Bíblia, isso é Bíblia, a Bíblia diz que, se possível, ele faz até fogo cair do céu, ele enganaria até os escolhidos, ele se transfigura até em anjo de luz. Então, o que nós precisamos ter é discernimento para saber qual é a fonte. É um dos dons mais necessários na igreja, é o dom de discernimento. O que é o dom de discernimento? É o dom que a pessoa, quando adquire, ela usa para saber, ou Deus dá a ela, para que ela saiba de qual fonte está vindo aquela operação. Que fonte que é aquela? Porque nós temos 3 fontes de operação no mundo e até mesmo dentro da igreja. Nós temos 3 fontes. A primeira fonte, lógico, a de Deus. A segunda fonte, a fonte do próprio homem, o homem, né? Ele pode profetizar, ele pode falar ilusões e tantas outras coisas mais, falar do seu coração. E a terceira fonte, que é a fonte do próprio diabo. Então nós temos essas 3 fontes. A pessoa pode fazer e operar através da vontade da carne, da vontade do diabo e da vontade de Deus. Agora, quando é que eu sei que é da vontade de Deus? Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, meus queridos, a pessoa pode estar fazendo fogo cair do céu, mas se o Espírito que está lá não comunicar aqui, alguma coisa errada tem. Alguma coisa, então foge, porque não há discórdia entre o Espírito Santo de Deus, porque um mesmo é o Senhor, um mesmo é o Espírito que opera na igreja, que é o Espírito Santo. Então, nós, na verdade, santos somos todos nós.
Todos nós somos santos. Pastor, mas eu peco tanto. Tudo bem, você está em processo de santificação, mas você pode ser qualificado como uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus. Até porque quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, a igreja está cheia de problemas, a igreja está cheia de confusão, e Paulo escreve dessa maneira, aos santos que estão na igreja em Corinto. Veja que Paulo ele trata desse assunto. Então, esta é a vontade de Deus, a santificação. Amém? Então vamos ler aí, como nós já fazemos essa expressão, São Marcos, capítulo de número 8, verso 1 ao 9. Eu leio primeiro vocês o seguinte, e a palavra de Deus nos diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: e se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram: 7. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. E os que comeram era quase 4.000, e os despediu. Amém? Podeis assentar, meus amados. Meus irmãos, essa é uma palavra que já está no meu coração, e quero aqui fazer a explanação, juntamente com os irmãos, para nossa edificação, para elevo da nossa fé. Nós comentamos algumas coisas sobre esta passagem, no domingo, na quarta-feira, e eu gostaria aqui de poder concluir a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, sobre este episódio da segunda multiplicação de pães que Jesus Cristo operou. Nós temos aqui que a Bíblia nos diz que naqueles dias uma grande multidão que não tinha o que comer, não tendo o que comer, mas eles seguiam Jesus. Nós na terça-feira, especificamente eu na terça-feira, falei bastante sobre multidão. A multidão é um grupo muito diversificado, muito heterogêneo. É um grupo onde há uma pluralidade de pensamentos, de intenções, de desejo, de busca. Então a multidão ela traz isso, ela traz essa diversificação. Nós muitas vezes somos levados pelo que os nossos olhos veem, e o homem pode achar que se todo mundo está indo, se todo mundo está procurando, se a grande maioria está ali, nós logo diagnosticamos, segundo a aparência, que se a maioria vai para aquele lado, a maioria deve estar certa, a maioria deve estar com a razão. Ainda ouvimos, hoje de manhã na escola dominical, que o mundo, lá fora no mundo, tem-se um ditado que a voz do povo é a voz de Deus, e nós sabemos que isso não é uma verdade, porque nem sempre a multidão está com a razão. Nem sempre a multidão, ela faz a escolha certa. E quando nós
averiguamos isso segundo a palavra de Deus, eu não vejo na Bíblia Sagrada nenhuma decisão acertada tomada pela multidão. A multidão, ela vai mostrar para nós, meus queridos, que ela sempre tomou as suas decisões, fez a sua escolha de forma equivocada. Então você não pode tomar como exemplo, porque a maioria está indo, a maioria está correndo, a maioria está se dirigindo para aquela direção. Até porque, meus queridos, se tratando da salvação, se tratando da nossa salvação, a busca pelo caminho da salvação, nós vamos ver que Cristo, ele ensinou da seguinte maneira, um contraste sobre o que nós estamos dizendo, entre minoria e maioria. Jesus disse o seguinte: porfiar por entrar pela porta estreita. Por quê? Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos aqueles que passam por ele, são muitos aqueles que encontram o caminho largo e espaçoso. Mas Jesus vai dizer o seguinte: lute, brigue, porfie por passar pela porta estreita, porque poucos são aqueles que encontram. Porque muitos não querem a porta estreita, querem a porta larga? Porque a porta larga, não preciso abrir mão daquilo que eu gosto. A porta larga não exige de mim renúncia. A porta larga, dá para passar na porta larga, meu querido, com as coisas que eu carrego do mundo. Dá para passar a porta larga com os fardos. Dá para passar com a mala da vaidade, com a mala da idolatria. Dá para passar, meu querido, com a bolsa do egoísmo, do individualismo e de tantas outras coisas mais. E aí nós vamos ver que a porta estreita, ela exige uma renúncia. E a pessoa, para passar por ela, ela tem que abrir mão daquilo que ela carrega consigo. Porque na porta estreita só passa ela. Não passa a vaidade, não passa o pecado, não passa a luxúria, não passa a fornicação, não passa o engano, não passa a mentira. Então faz com que muitas pessoas não querem escolher o caminho estreito. Ou às vezes a pessoa olha e o seguinte, fala assim, ó, mas por que lá naquele local tem pouquinha gente? Ainda fala, coitadinho daquele povo, aquele povo tão pequenininho, aquele povo que não cresce. Ah não, eu quero pertencer aonde está a multidão, eu quero estar onde está o povão, porque eu gosto de agitação, eu gosto de gente, eu gosto de povo, eu gosto, meus queridos. Mas quando nós estamos falando no quesito de intimidade com Deus, de salvação da nossa alma, nós precisamos aprender, meu querido, que estar na multidão nem sempre é estar do lado de Deus, nem sempre. A própria Bíblia vai dizer o seguinte, quase todas as passagens nos mostram que a multidão procurava Jesus, a multidão seguia Jesus. Nesse episódio, a Bíblia está aqui numerando o número de homens que estavam ali, porque não era contado nem crianças e nem mulheres, mas somente homens. E o que a Bíblia nos narra, que nós lemos, era que a multidão, nesse episódio, era de 4.000 homens. Sempre nós podemos calcular um número muito maior, porque, como já disse, não entrava nessa conta nem mulheres e nem crianças. Mas tem uma coisa que Jesus ele nos vai ensinar, que apesar da multidão seguir ele, Jesus nunca se deixou levar pela aquela
bajulação, quando a multidão ovacionava Jesus, bajulava Jesus, elogiava Jesus. Jesus nunca se deixou levar por isso, porque a Bíblia diz que Jesus conhecia a multidão. Jesus não confiava neles, porque conhecia o coração de cada um deles. A multidão era grande, mas os interesses não eram os mais corretos. Por quê? Porque o povo seguia Jesus porque queria comer, queria ver milagre, queria ter milagre. E nós precisamos aprender, meu querido, que servir a Deus, seguir a Jesus Cristo, não é garantia de pão, não é garantia de milagre, não é garantia de carro novo, não é garantia de emprego abastado, não é garantia de vida afortunada. Não, meu querido, em muitos casos seguir a Jesus é levar a cruz, é vida de sofrimento, é vida de renúncia, é vida, meu querido, de batalha. Hoje é um evangelho distorcido, porque há uma promessa que se você seguir a Jesus, você vai ter tudo o que você quiser. Deus vai entrar na tua vida e vai resolver todos os teus problemas. De fato, Jesus tem poder para tudo isso. Se Ele quiser, Ele o faz, porque Ele tem autoridade, Ele tem poder. Ele mesmo disse quando ressuscitou: todo o poder é me dado no céu e na terra. Então Cristo, Ele é poderoso, mas nem sempre isso, meu querido, vai trazer para a nossa vida uma vida afortunada, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. O mundo odiou Jesus. Por que o mundo odiou Jesus? O mundo odiou tanto a Cristo que o expulsou desse mundo. Eles se uniram. Os judeus se uniram com as autoridades romanas que representam o gentil e mataram a Jesus. Sabe por que mataram a Jesus? Porque Jesus incomodava. Jesus, ele era agressivo. Os ensinamentos de Jesus era para confrontar o pecado. E a Bíblia vai dizer que a luz veio ao mundo e a condenação do mundo é esta: que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e eles não quiseram vir para a luz, para que ninguém descobrisse e enxergasse as suas más obras. Só que aqui, meus queridos, Jesus, quando Ele tem a visão da multidão, que é uma visão diferente do homem, porque hoje nós estamos vendo, meus amados, uma distorção, uma visão distorcida daqueles que estão pregando o evangelho, aqueles que gostam de multidão, aqueles que gostam de aplauso, aqueles que gostam de seguidores, aqueles que medem o seu ministério pelo número de pessoas que seguem, pelo número de joinha que eles ganham, pelo número de pessoas que seguem eles. Meu querido, o homem de Deus, ele não mede o sucesso do seu ministério pelo tanto de pessoas que seguem, mas se ele obedece ou não à palavra de Deus. Deus não chamou a minha vida, a sua vida, para pregar o evangelho, para agariar seguidores, multidões, de maneira alguma, meu querido. Jesus, Ele nos chamou para pregar a sua palavra de vida, a sua palavra de libertação, a sua palavra de confronto, que o homem aceitando ou não. Só que a visão de Jesus, enquanto o povo via multidão é igual a, hoje, vou dizer no contexto de hoje, né? Multidão é igual a like, multidão é igual a curtida, multidão é igual a amigos, multidão é igual a lucro financeiro, multidão é igual a vantagens pessoais. Tudo isso, meu querido, é sinônimo de muitos para a multidão. Mas como que Jesus enxergava a multidão? Jesus tinha compaixão da multidão. Jesus via a multidão e sentia pesar no seu coração de ver o estado da multidão.
E esse deve ser, meus irmãos, também a nossa forma de ver, a nossa forma de olhar, a nossa forma de diagnosticar, como nossos irmãos aqui já nos antecederam, vidas que estão escravizadas, vidas que estão sendo destruídas, vidas que estão amarradas no pecado, pelo mundo e pelo diabo, e a igreja, nós que somos pregoeiros do evangelho, não podemos ver o homem como um bom negócio, como uma mercadoria da fé. Não é isso, meu querido. Nós precisamos sentir e ver a dor daqueles que estão lá fora e anunciar o evangelho que cura, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta o homem das garras do diabo e das garras do mundo, para que ele seja um homem livre e plenamente feliz em Cristo Jesus, que é o único que pode satisfazer o homem. É o único. Então nós vamos ver, meus queridos, que Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Eu poderia dizer o seguinte: embora essa multidão estivesse com as intenções distorcidas, as intenções erradas, porque, fazendo um paralelo com o que nós já falamos na terça sobre multidão, porque se nós não tivermos uma visão exata de quem é Jesus, nós vamos cair no conceito da opinião da multidão. Porque eu estava dizendo o seguinte: a multidão, ela tem opiniões de quem é Jesus. Opiniões, eu poderia dizer que é uma leitura, é um julgamento, é um parecer que o indivíduo dá sobre alguma coisa ou alguém. Mas esse parecer nem sempre é a realidade daquilo que mostra. Nem sempre tem um fundamento, é só um parecer. É só um preconceito, é somente uma opinião. E quando Jesus, ele chamou os discípulos e disseram: olha, o que os homens estão dizendo a respeito do Filho do Homem? O que eles dizem que sou? A multidão dizia: Senhor, alguns dizem que tu és Jeremias. Senhor, eu já ouvi dizer que alguns dizem que tu és Elias. Eu já ouvi um outro grupo dentro da multidão dizendo: eu acho que ele é João Batista. Outro dia: não, ele não é João Batista, ele deve ser um dos grandes profetas. E cada um tinha uma opinião diferente a respeito de Jesus. Agora, quem é que tem, eu vou colocar dessa forma, quem é que tem o parecer correto de Jesus? Não pode ser a multidão, porque multidão está seguindo de longe, multidão, ela está ladeando somente, está na adjacência, não está próximo. Quem é que tem a profunda realidade? É os discípulos, é aqueles que estão próximos, é aqueles que convivem, é aqueles que estão de perto. E quem é que foi que deu o diagnóstico? É aquele que estava junto de Jesus. E ele disse: Senhor, para mim tu não és João Batista, para mim tu não és Elias, para mim tu não és Jeremias, para mim tu és o Cristo que havia de vir, o enviado de Deus. Porque se você diz que Cristo é o restaurador da tua família, se você, quem é Jesus para mim? Jesus para mim, ele é o médico dos médicos. E para você? Para mim, ele é aquele que abriu a porta de emprego quando eu estava desempregado. E para você? Não, para mim, ele não é o abridor de porta. Para mim, ele é aquele que curou minhas enfermidades. Para mim, ele é o libertador, porque eu estava preso, cativo ao poder das trevas, e Jesus veio e me libertou. Tudo bem, meus irmãos? Ele mesmo diz: eu sou. Quando Jesus diz, quando Deus ele diz que ele é o grande eu sou, ele está dizendo: eu sou tudo
tudo o que você necessita, eu sou tudo o que você precisa, eu sou suficiente para a tua vida. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você busca, mas tem uma coisa: Jesus Cristo, Ele é suficiente para suprir a tua necessidade, a necessidade do teu coração, a necessidade da tua alma, a necessidade da tua vida, porque Ele é Deus. Só que, preste atenção, dizer que Jesus só é médico dos médicos, isso é reduzir Jesus. Dizer que Jesus ele é o abençoador, isso é reduzir Jesus. Dizer que Ele é somente o quebrador de barreira, de preconceito, é reduzir, é minimizar Jesus. Então, como que eu vou ter uma visão correta de Jesus? Quando eu sei que Jesus, Ele faz muito além do que restaurar a família, muito além de curar câncer, muito além de fazer paralítico andar, muito além de fazer cego ver, muito além de fazer surdo ouvir, muito além de dar provisão, muito além, meu querido, de dar alegria. Jesus Cristo, Ele é ungido. Jesus Cristo, Ele é o Salvador da nossa alma. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que morreu para tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança. Jesus Cristo é o reconciliador do homem a Deus. Ele é o Cristo, o enviado, o ungido de Deus, que haveria de vir ao mundo para esmagar a cabeça da serpente. Esse é Jesus. Agora, quem é que pode dar o diagnóstico? Quem está perto de Jesus. Você sabe o que acontece? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que quem tem uma visão nítida de quem é Jesus, dificilmente ele cairá da graça. Porque se eu tenho uma visão que Jesus é aquele que vai me curar, que Ele é o médico dos médicos, eu pergunto, nem sempre Jesus Ele quer curar. Nem sempre. Não é verdade? Ele opera segundo o seu querer e vontade. Não existe enfermidade que Jesus não possa curar. Não existe. Mas nós vamos ver pela Bíblia Sagrada que vários homens de Deus morreram na sua enfermidade. E tinham dons espirituais. Vários deles. Porque quando eu imagino, eu faço uma projeção de que Jesus Ele é para a minha vida, e essa visão, ela passa a ser uma visão distorcida, para atender, para suprir, para preencher a minha individualidade, os meus interesses pessoais, e se isso não acontecer, eu abandono Ele, porque é assim que essa geração faz. Essa geração de hoje não está acostumada, meu querido, a consertar as coisas, está acostumado a substituir. Não está acostumado. Nós estamos acostumados a substituir. Não deu certo, arrumo outro. O celular estragou, eu compro outro. A máquina de lavar estragou, não compensa arrumar não, vamos comprar outra. A televisão está dando defeito, não, encoste isso, coloca lá no fundo, vamos comprar outra. Mas será que isso também funciona nos relacionamentos nossos? E o pior que isso, muitas vezes, nós levamos para o relacionamento com Deus. E nós chegamos na igreja e dizemos o seguinte, olha Deus, eu ouvi, por isso que nós não temos que pregar o evangelho, o seguinte, chegar na pessoa e prometer o seguinte, e aí como você está? Eu estou passando um problema no meu casamento, sério, eu estou aí me separando, e olha, Jesus Ele restaura o teu casamento. Pode? Pode, Jesus pode restaurar o teu casamento. Sério? Então pode aceitar Jesus que Ele vai restaurar. E Ele pode mesmo, pode ou não pode? Pode ou não pode? Mas eu pergunto, será que isso é uma lei? É uma regra? Nem sempre
Nem sempre. Só que a forma que nós pregamos o evangelho para a pessoa, falando, prometemos que Jesus vai resolver o problema do casamento dela, ou da enfermidade. Olha, Jesus pode te curar desse problema de estômago seu. Pode, eu estou precisando, já fui em vários médicos, já fiz vários exames, já tomei vários medicamentos, eu já fiz vários tratamentos. Jesus pode, então ele vai para a igreja. E quando Jesus não cura ele, o que ele faz? Ele abandona Jesus. Ele abandona, porque na realidade, meus irmãos, o que nós recebemos de milagre de Deus é consequência da nossa obediência e do nosso relacionamento com Ele. Não é uma base de troca. Quando nós amamos a Deus, nós caminhamos com Deus, e em andando com Deus, em obedecendo a Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, andando de mão dada com Ele, nós nos tornamos amigo dEle. E quando nós nos tornamos amigos, eu me interesso pelas coisas do meu amigo, eu cuido da sua obra, eu oferto, eu dizimo, eu brigo pelo seu evangelho, eu testifico, eu faço a obra do Senhor, porque eu amo Ele, e se eu amo Ele, eu amo as coisas dEle, eu amo a obra dEle, eu amo o interesse dEle, eu defendo o meu amigo. E quando nós aqui na terra fazemos isso por amor a Deus, Ele, por andar conosco, Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece o teu desejo, Ele conhece o teu anseio, Ele conhece a tua fraqueza, Ele conhece o teu temor, e Ele vai dizer: como você me ama, está cuidando do que é meu, eu agora vou cuidar do que é teu. E Ele entra com providência, Ele move o céu, move a terra, Ele derruba as barreiras para te dar vitória, porque isso é relacionamento. Você está entendendo como nós obtemos os milagres de Deus? Não é uma coisa, não é uma chantagem. A nossa vida com Deus não pode ser baseada em mercantilismo. Isso não é um negócio. Senhor, se tu me der um emprego de 5 mil reais, eu vou dar dízimo na tua casa todo mês. Não vou nem dar de 500, eu vou dar de 800 reais todo mês. É um propósito que eu faço. Meus irmãos, às vezes nós não estamos sendo nem fiel nem no pouco. Deus sabe que nós estamos mentindo. Deus sabe que nós queremos usar o poder dele para beneficiar nós mesmos. Então nós vamos ver, meus irmãos, que isso é uma visão distorcida. O que Deus Ele quer que tenhamos dele é uma visão nítida de quem Ele é. Porque independente do que eu estou passando, meus irmãos, independente de que você passa, eu já decidi no meu coração em ser fiel ao meu Jesus até eu morrer. Por que, pastor? Por que você está dizendo isso? Porque eu sei que Ele deu a sua vida para me salvar. Ele verteu o seu sangue para me reconciliar com Deus. Ele não veio para mim ter casa, Ele não veio para mim ter carro, Ele não veio para mim ter vida boa, Ele veio para mim e morar no céu. Ele veio para me livrar do inferno, Ele veio para me livrar das garras do diabo, e Ele prometeu que um dia Ele voltará para nos buscar, para que aonde Ele estiver, nós também estejamos com Ele. Quem está guardando essa promessa? Quem está guardando? Então glorifique o nome do Senhor, porque Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir para sempre. Ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pastor, mas muitos já morreram, muitos já passaram, muitos já dormem no pó. Não tem problema. Jesus Cristo disse: aqueles que já morreram, aqueles que estão no pó, ouvirão a minha voz e sairão do sepulcro. E todo aquele que viveu e creu em mim, ainda que esteja morto, viverá para sempre. Aleluia. Sabe por quê? Porque aquele que morreu guardou a palavra do Senhor, sabia quem era Jesus Cristo. Nem mesmo a terra, nem mesmo o sepulcro, nem mesmo o jazigo, nada pode separar o crente do amor de Jesus Cristo. Ninguém vai poder deter longe o servo de Deus. Quando Jesus Cristo abriu o céu e falar o nome daqueles que morreram, aqueles que dormiram em Cristo, eles ressuscitarão com os corpos incorruptíveis, para nunca mais ver dor, para nunca mais ver a morte, para nunca mais ver o sofrimento, porque creu no unigênito Filho de Deus.
Agora deixa eu terminar a mensagem. Porque é o seguinte, meus irmãos, Jesus, ele vê a multidão, conhece a multidão tem uma visão distorcida. Agora olha só que interessante, quantos dias a multidão está com Cristo? Quantos dias? 3 dias. Jesus vai dizer o seguinte: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Eles não estavam comendo com Cristo, já estavam 3 dias com Cristo. Mas como pode uma multidão ficar num lugar deserto e não comer? E Jesus diz o seguinte: olha, eu tenho compaixão, eu não quero despedir a multidão vazia pelo deserto, porque eu sei que se eu despedir eles, muitos deles vão desfalecer no caminho, muitos deles podem até morrer de desnutrição, de desidratação, porque já estão comigo há 3 dias, e eles não têm que comer. Mas o que fazia eles então suportar a fome? O que fazia eles não desfalecer, não tendo o que comer? Sabe o que era? É porque eles estavam na presença de Jesus, e na presença de Jesus, nós não temos falta de nada. Quem está na presença de Jesus não tem fome, não tem sede, não tem preocupação, porque a presença do Senhor satisfaz a alma, satisfaz o espírito, satisfaz o coração e também satisfaz o corpo, meus irmãos. Coisa boa é estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você quer ter uma vida incorruptível, se você quer ter uma vida de vitória, leva esse Jesus para a tua casa, leva esse Jesus para o teu serviço, leva esse Jesus para a rua aonde você anda, porque nada vai te atingir, nada vai te alcançar, nada vai te tocar, porque a presença do Senhor Jesus Cristo, ela está conosco. O crente, fala a verdade, principalmente, eu estive lá no mundo e sei como é. Na realidade, meus irmãos, o crente parece um povo de outro mundo. O crente, porque não liga para a Copa do Mundo, não fica fazendo passeata e brigando por política na rua, não fica bebendo em boteco, não vai para campo de futebol beber cerveja para se alegrar, não se prostitui, tem uma só mulher, tem um só homem, é fiel até a morte. Não é um povo de glutonaria, não é um povo de bebedice, não é um povo de extravagância. Aí o ímpio pode dizer assim: esse povo não vive, esse povo não sabe o que é felicidade. A gente se diverte, a gente tem vários, as mulheres dizem, a gente cada final de semana pega um. O cara é o galanzinho, cada final de semana ele pega uma. Aí o outro fala, quintou, sextou, sabadou, agora é hora de beber morar, vamos beber morar. Aqui, meu Deus, é normal. Uma vez uma pessoa saiu da igreja e disse: olha, se um homem, quando ele saiu da igreja, naquele final de semana, no outro dia, ele estava dizendo para uns amigos meus, dizendo o seguinte: olha, se um homem trabalhar um mês inteiro e não ter direito de chegar ao final de semana, beber uma cervejinha, é melhor ele morrer. Porque ele não conhece o que é a verdadeira alegria. Ele não conhece. O crente, sabe por que o crente não é desse mundo? Porque o crente não precisa desgastar a sua vida no mundo para ter felicidade e alegria. A nossa alegria não está num copo de cerveja, a nossa alegria não está num motel, não está numa noite de prostituição, a nossa alegria não está, meu querido, na quantidade de churrasco que você faz de semana. Tudo isso passa, a pessoa vai gastando dinheiro, a pessoa vai gastando a saúde, a pessoa vai gastando o que tem. Fala que o crente é bobo. Oh, meus irmãos, bobo era eu que trabalhava a semana inteira e chegava na sexta-feira, só saía do bar no domingo, fechava o bar na sexta, fechava o bar no sábado, fechava o bar no domingo, gastava tudo que tinha, trabalhava bêbado, fedendo, meus irmãos, aquele azedo de cachaça, e achava que era feliz, até eu descobrir a água da vida. Quando eu descobri a água da vida, que é de graça, não me dá ressaca, não me dá dor de cabeça, e eu trabalho são, eu acordo alegre, vou trabalhar
trabalhar alegre, vou dormir alegre. Oh, meus irmãos queridos, a melhor coisa do mundo é conhecer Jesus Cristo de Nazaré, porque só Ele pode preencher o vazio do coração do homem. Ele diz o seguinte: é a minha alegria que eu vos dou, ninguém poderá tirar. O mundo agora se alegra, o mundo agora jubila, e vocês entristecem, e vocês choram. Ele diz para os seus discípulos: mas daqui a pouquinho, mais alguns dias, daqui a pouquinho, o mundo se entristecerá, a alegria deles vai virar em tristeza, e a vossa tristeza vai virar em alegria. E quando a vossa tristeza virar em alegria, ninguém, não vai ser anjo, não vai ser demônio, não vai ser diabo, não vai ser perseguição, não vai ser imperador, não vai ser governo, ninguém vai poder tirar a alegria dos vossos corações, porque enviarei o Espírito Santo, Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Quantos estão alegres com o Senhor Jesus? Pastor, eu estou passando problema. Pastor, eu estou passando pelo deserto, mas eu estou alegre, eu estou feliz. Sabe por quê, meu querido? Porque a nossa alegria não vem do mundo, ela vem de Deus. E ninguém pode, meus irmãos, afetar e abalar o Senhor Jesus. Aleluia. Olha só, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não queria despedir essa multidão. Enquanto essa multidão, ele sabia, enquanto a multidão está comigo, ela está preservada, porque a palavra do Senhor tem poder para nos alimentar. Meus irmãos, a gente já está terminando, eu sei que o culto também tem que ter hora, a gente tem, mas me permita eu ser um jovem agora, descolado, me permita eu usar, na real, coisa boa é quando a gente está com sede e sabe que Jesus está falando. Não dá nem vontade de ir embora, irmão. Não dá vontade de sair, não dá vontade de ir para casa, parece que dá vontade de ficar aqui, sentindo a presença do Senhor, ouvindo, porque aonde você vai, você não tem o que você está sentindo aqui. Porque coisa boa é estar na presença do Senhor, coisa boa é estar nos alimentando com a palavra de Deus. Aleluia. O que vocês têm aí? O que vocês têm para a multidão aí? Aí alguém chegou o seguinte: Senhor, temos aqui só alguns pãezinhos, só alguns pães, poucos pães. E Jesus, quantos? 7, traz aqui. Traz aqui. A Bíblia diz que naquela dificuldade, naquele contexto de adversidade, porque tinha velhos, tinha criança, tinha homens, era um contexto de diversidade. Jesus pega os 7 pãezinhos, levanta para o céu, e a Bíblia diz que Ele dá graças. O que a Bíblia diz que Ele faz? Ele pega os 7 pãezinhos, eleva ao céu, e Jesus vai dar? O que é graça, irmão? Ele vai fazer uma oração de agradecimento. É um louvor, é uma oração de gratidão. Oh, meu querido, quer vitória? Aprenda da graça mesmo no teu problema, porque você sabe, ainda que Ele não curar agora, ainda que Ele não abrir essa porta agora, ainda que Ele não te limpar agora, ainda que Ele não fizer agora, mas Ele é Deus. Ele é Senhor, e nós não servimos por aquilo que Ele pode fazer, servimos por aquilo que Ele é. Então você que, antes de você lamentar para o Senhor alguma coisa, dê graça, diga: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pela minha existência, eu te agradeço pelo teu evangelho, eu te agradeço pelo teu Espírito Santo, eu te agradeço pela tua obra em mim, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Oh, meus irmãos, Deus quer corações gratos e quebrantados a Ele. Não foi só Jesus que fez isso, não. A Bíblia diz que um leproso correu até Jesus, não podia nem chegar perto um leproso. Pela lei, o leproso tinha que ficar no mínimo 50 metros longe de uma pessoa sã, senão ele poderia até ser apedrejado. Mas aquele leproso, quando ele viu
que era Jesus, e ele ouviu de Jesus e viu que era Jesus, ele disse: quero nem saber se vão me apedrejar ou não, quero nem saber se vão falar mal de mim não. Ele correu em direção a Jesus, ele chegou a Jesus, ele dobrou o seu joelho a Jesus, e a Bíblia diz que ele o adorou, e depois que ele adorou, o leproso disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Se tu quiseres. Ele não teve interesse pessoal, ele só adorou a Jesus, ele só se prostrou a Jesus, mesmo sendo comido, mesmo morrendo, mesmo estando com o seu corpo fedendo de chaga, mas ele adorou. Adore ao Senhor mesmo no problema, adore mesmo nas trevas, adore mesmo na angústia, adore mesmo na prisão, adore do jeito que você está, porque quando você adora, o milagre acontece. Aleluia. Não fique esperando o milagre primeiro para você adorar, não, meu. Mostra quem você é para o Senhor. Sabe o que aconteceu? Jesus deu graça, e a Bíblia diz que depois que Jesus deu graça, Jesus mandou a multidão assentar na relva. Assentem em grupo, porque Jesus gosta de ordem, meus irmãos. Quando a gente exige muito a ordem no culto, por que a gente não... irmãos, não liga celular dentro da igreja. Nós ficamos aí praticamente 24 horas, semana inteira com o celular na mão, já somos escravizados. Não vamos ficar batendo foto na igreja e ficar desapercebido, distraído. Esse lugar não é lugar de ficar distraído. Esse lugar, meus irmãos, a única finalidade dele é adorar o nome do Senhor. E Deus só opera no lugar que tem ordem. Deus só pode, quando Jesus vai batizar, quando ele vai abrir o céu, é como vocês estão assim, em ordem, ouvindo a palavra de Deus, sem levantar, sem ficar indo no banheiro, sem mexer no celular, respeitando, reverenciando a casa do Senhor, guardando o pé quando entra na casa de Deus, porque vocês não estão diante do pastor. Quem sou eu, meu irmão? Eu sou menor do que vocês, mas nós estamos aqui na frente, diante do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e é esse nome, e é esta pessoa que precisa ser honrada, reverenciada, adorada neste lugar. Quando tem ordem, o milagre vai acontecer. Nós, meus irmãos, precisamos ajudar a Deus nesse sentido de proporcionar o ambiente para o milagre. Precisamos proporcionar. Como que eu, pastor, eu quero ser muito batizado com o Espírito Santo, mas eu fico o culto inteiro assim, Aí eu converso, você viu lá, será que o Lula vai assumir mesmo? Você escutou falar que tem uma profecia que ele vai morrer? Menino, mas calor que fez hoje, hein? O culto inteiro desse jeito. Aí o pastor: quem quer ser batizado, vem aqui. Não tem como, irmão. Tem como, irmão. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, ele entra já com o coração queimando. Senhor, é hoje. Senhor, derrama na minha vida. Eu necessito, Senhor, para sentir o meu coração queimando. Eu quero o teu revestimento. Senhor, assim como o sedento precisa da água, a minha alma, ela tem sede do teu Espírito Santo. Assim como o faminto, ele tem fome do pão, a minha alma tem fome do teu Espírito. É hoje, Senhor, é hoje. Eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro. Eu quero te servir pro resto da minha vida. Me dá o teu poder, me dá a tua graça, me dá mais. Ele fica o culto inteiro, meu irmão. Não precisa nem do pregador orar, porque quem batiza é Jesus Cristo. Ele vê você adorando. Daqui a pouco o fogo pega ali, daqui a pouco pega aqui, e o Senhor Jesus incendeia a igreja, e o milagre acontece. Rábias nui que andarábia. É isso, a igreja precisa voltar a adorar o nome do Senhor, aprender a adorar o nome do Senhor. Aleluia. Agora sabe o que é interessante? Jesus, ele ora, o povo assenta, entra em ordem, e o povo vai ser alimentado. Mas os discípulos, meus irmãos, eles pegam de Jesus e vão ao povo e dão ao povo. Distribui, acabou? Volta em Jesus. Pega outro cesto, reparte. Acabou? Volta em Jesus. Reparte novamente ao povo. Acabou, porque Jesus deu os 12 discípulos.
Os 12 discípulos ficaram encarregados de alimentar a multidão. Então, a multidão só foi alimentada porque eles iam à multidão e voltava a Jesus. Ia a multidão e voltava a Jesus. Ia a multidão e voltava a Jesus. Sabe por quê, meu querido? Você não pode deixar a tua alegria acabar. Sabe por que muitas vezes a alegria acaba? Porque você recebe alegria aqui, você vai lá fora e não volta mais. Tem que voltar a Jesus, tem que voltar à fonte. Você está recebendo aqui hoje, amanhã você vai trabalhar, vai voltar para a tua vida, mas faça o seguinte: volta novamente à fonte, receba mais um pouco, use, aproveite a tua vida, volte a Jesus, porque Ele é a fonte de suprimento. E nós vamos terminar aqui. Depois que a multidão se alimentou, depois que a multidão saciou sua fome, a Bíblia diz o seguinte: Jesus disse: recolhei aí o cesto, porque Jesus não quer que desperdiça nada. Jesus não quer que desperdiça nada. Eu acho, meus irmãos, esse acho aqui, ele é pejorativo, tá? Porque eu tenho certeza. Eu acho uma incoerência quando a gente ora e pede a Deus prosperidade, prosperidade material, quer que o Senhor nos abençoa quando nós jogamos fora, quando nós não aprendemos a administrar o que temos. Não sabemos gastar o nosso dinheiro, não sabemos usar o pouco que Deus tem para nós. A pessoa fala assim: eu ganho um salário mínimo, miserável de salário mínimo, me perdoe, desgraça de salário mínimo, essa vida miserável, Senhor, dobra o meu salário, Senhor, eu precisava ganhar 3 mil reais, meus irmãos, você pode ganhar 10, 15 mil, que a tua vida vai continuar essa miséria. Porque na vida de muitos de nós, meus irmãos, não é a quantidade de dinheiro, mas sim a forma que lidamos com ele, é a administração que nós precisamos fazer dele. E Jesus não vai abençoar alguém que joga fora aquilo que ele tem, porque Deus, ele sabe que se der na mão dele, ele vai jogar fora também. Então, se você quer, meu querido, prosperar, aprenda a administrar para a glória de Deus aquilo que você já tem nas tuas mãos. Quando eu aprender a administrar para a glória do Senhor, para o meu bem-estar, aquilo que eu tenho, então Deus vai ver capacidade em mim para administrar mais, e Ele vai me confiar mais. E sabe o que é o interessante aqui, meus irmãos? A Bíblia diz que a multidão comeu. Quantos cestos sobrou? Quantos cestos sobrou? Me ajude aí. Oi? Levantaram do que sobejaram 7 cestos. 7 cestos. E eu quero te ensinar isso daqui. E te prometo que eu vou terminando e já vamos orar. Eu pergunto para você hoje, através da palavra do Senhor, do Espírito Santo de Deus, lógico, você não vai me responder, porque todos aqui, a começar comigo, nós temos necessidades. Nós temos necessidade. Nós temos alguma área da nossa vida que estamos com o coração partido. É mentira? Eu pergunto, será que todos nós aqui estamos 100%? Não. Todos nós queríamos estar melhor em alguma área da nossa vida. Mas isso não me faz uma pessoa triste. Isso me faz uma pessoa alegre. Porque a minha deficiência, a minha necessidade, eu já coloquei na mão daquele que é Senhor de todas as coisas. Agora eu quero te perguntar para você trazer, hoje, qual é o motivo da tua tristeza? Eu pergunto, qual é a área da tua vida que você está passando por uma necessidade? Qual é a área? E eu quero lhe dizer, encerrar com isso daqui nesta noite. A necessidade não era de uma, era de uma multidão, de mais de 10 mil pessoas. A necessidade deles era enorme. Mas Jesus, ele orou, e ele fez o milagre da multiplicação, e alimentou toda a multidão, e todos comeram até se saciar. Ninguém ficou com fome, e ainda sobrou
7 cestos cheios. Você sabe o que quer dizer isso, meu querido? Seja qual for a tua necessidade, na mesa do Senhor, a provisão, ela será sempre maior que a tua necessidade. Sempre haverá fartura daquilo que você precisa. O Senhor tem, não só para te suprir, Ele tem para fazer soprar na tua vida. Então qual é o segredo? Vai na mesa do Senhor. Não vai na mesa do vizinho, não. Não vai na mesa, meu querido amigo, não. Não vai na mesa do Facebook, não. Não vai na mesa do WhatsApp, não. Vai na mesa do Senhor Jesus, porque é aqui que você encontra a fartura para a necessidade do teu coração. Sempre sobrará para você, meus irmãos, na mesa do Senhor. Amém? Amém? Quantos querem a mesa do Senhor nessa noite? E eu quero que você curva a tua cabeça agora. Oh, meus irmãos, você está sentindo a presença dele aí? Rábias nuiquias nuviandarábia. Oh, xaraba cantas nuviandarás. Oh, creia nesta noite, irmão, que na mesa do Senhor há fartura de alegria. Tira essa desconfiança, esse medo do teu coração agora. Se achega na mesa pela fé. Se achega na provisão do Senhor pela fé. Aleluia. O Senhor tem muito mais para você, meu amado. Ele tem muito mais para mim. Ele tem muito mais para nós. Ele tem para sobejar na nossa vida. Aleluia. Ó Deus, ajuda, Senhor Pai querido, ajuda o teu servo e a tua serva neste momento. Eu não sei, ó Pai, qual é a necessidade do coração, da alma, ó Deus eterno, do íntimo, que grita no interior deste homem, desta mulher, deste jovem, Senhor, desta jovem. A verdade é, Senhor, uma só, e a verdade é que todos nós entramos aqui carentes, entramos aqui com uma necessidade, entramos aqui com fome de alguma coisa, entremos, ó Pai, aqui na tua casa com sede de alguma coisa. Oh, meu Pai, eu não posso, meu Senhor, diagnosticar, eu não posso, Senhor Pai, adivinhar o que meu irmão necessita, mas eu conheço a minha necessidade, eu conheço as minhas carências, eu sei do que eu preciso, ó Rei. Mas nesta noite, segundo a tua palavra, ó Pai querido, o Senhor se compadece de nós, o Senhor tem compaixão de nós, ó Rei. E eu quero, Senhor Pai, nesta hora, ó Pai, aproveitar o teu amor, aproveitar, Senhor Pai, a tua graça, a tua misericórdia, meu Rei, e permita-me a chegar na tua mesa, Senhor. Rasnuque andarábia. Ah, meu Pai bendito, Senhor, quem sabe, Senhor Pai querido, a fome de alguém aqui não seja um pouco mais de alegria e de felicidade para ele viver, para ela viver. Quem sabe este coração não está faminto de paz, ó Deus, que é paz. Quem sabe outros estão aqui, Senhor, já não tem conseguido dormir, meu Pai querido, o sono reparador, ó Pai, estão ansiosos, ó Deus, e tudo que querem, Senhor Pai querido, é uma noite de sono tranquila, é voltar a descansar, Senhor Pai querido. Ó Deus, alguns aqui estão buscando por alguma enfermidade, alguma dor na alma, no corpo, eu não sei, Senhor Pai querido, mas Tu és o grande eu sou, Tu és o grande eu sou, Tu és o Redentor da nossa vida, Tu és o nosso Salvador, ó Pai. Ó Deus, permita que os Teus filhos agora tomem o que precisam da Tua mesa, Senhor. Ó Pai querido, alimenta-os, ó Deus. Alimenta este Teu povo, Senhor. Alimenta, Senhor Pai querido. Nós vamos daqui a pouco embora, vamos começar outra semana, e nós não podemos sair da Tua casa vazio, nós não podemos sair da Tua casa faminto. Precisamos sair cheio de esperança, cheio de vigor, cheio de alegria, cheio da Tua paz,
cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de coragem, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de louvor, cheio de intercessão, cheio, ó Deus. Rasdo que andarábia. Quem tem fé para receber, quem tem fé para tomar, quem tem fé para se alimentar, vai tomando, é de graça, é de graça, é de graça. Venha, todos que estão famintos e sedentos, Jesus Cristo, vinde a mim, é de graça, tome de graça da água da vida, se alimente nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Rei, é que eu te peço nesta hora, Espírito Santo de Deus, continua conosco, amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, meu querido.